Bem, bom dia. Aqui indo para outra parte da gravação, né, que a equipe divide em 2 partes, vou tentar ser bem breve, né. Então, basicamente a gente vai estar falando da outra parte de um outro base da aplicação, né, de outro funcionalidade, que é a avaliação, que é um dos cernes da aplicação, né, uma das funcionalidades principais. E aí eu vou começar aqui em participações, né. Aqui mostra os comprobatórios, né. Eu vou falar em específico da entrega que eu e o Henrique, a gente montou, que é o Builder Method, para criacional, para o estrutural é o Adapter Method e o comportamental é o Memento Method. Aí eu vou explicar detalhadamente cada um, assim, no contexto aqui da do dos do da dos do pouco tempo que a gente tem para explicar, né, nesse contexto aqui. Enfim, eu vou começar aqui pelo criacional. Criacional que a gente selecionou foi o Builder, por quê? O Builder, ele é quase que ele vai te evitar problema no futuro, para manutenabilidade, ainda mais se é uma funcionalidade que é potencialmente escalável, né, e é uma digamos que é uma das funcionalidades principais da sua aplicação. E aí, o que que acontece? A gente tem aqui o Builder, né, com principal problemática, de você realmente, vamos dizer que você tem uma avaliação, no nosso contexto é a avaliação, né, e aí você tem campos obrigatórios, né, e opcionais, né, e muitos deles variam, de contexto para contexto, né. Aí você tem algumas regras, né, desse domínio, então, por exemplo, se é um ex-funcionário, ele quer ser exibido, com uma avaliação anônima ou não, por exemplo, se é um professor, se é um aluno, né, e aí, você tem validação de faixa e consistência, né, nesse contexto aqui, por exemplo, a nota geral, né, eh que é limitada de 1 a 5, por exemplo, e aí ele precisa ter esse resultado antes de ser enviado, enfim, alguns contextos que com a utilização do build a gente consegue separar bem, né, porque você consegue montar passo a passo aquela aquela aquele objeto, né. Enfim, no contexto geral, a problemática evidencia aqui pelo contexto que a gente montou, então a gente vai ter um builder, né, concreto aqui, e a interface do builder, segundo a premissa do projeto, o padrão de projeto, né, que a gente está tratando. Aí tem o product, que é a avaliação em si, e aí você vê que ele é uma agregação, né, ou avaliação builder aqui, e aí você tem o director, que vai ser o cara que está responsável, é o client, né, digamos assim, né, o cara que está responsável por instanciar, né, esse builder. Enfim, e aqui, enfim, não vou entrar entrando tanto em detalhes, né, aqui tem a implementação, enfim, a gente está usando no Python, né, então aqui tem o detalhamento mais adequado, lá no script, na branch developer também tem mais detalhado isso. Enfim, aí tem os participantes mapeados no repositório, né, então eu tentei traçar aqui onde que está cada um, né, avaliação builder e a avaliação builder, que é enfim, o interface, o product, o client, né. Enfim, indo para o senso crítico propriamente, eu só trouxe uma questão de prós e contras, vou dar ênfase principal nos contras, que é o seguinte: às vezes você tem um objeto que é muito simples, num contexto que não vai ser potencialmente evoluído, ou vai evoluir muito pouco, e talvez o builder não faça sentido, né. Mas se você já tem um builder que provavelmente vai ter incrementos futuros e você não está utilizando esse padrão de projeto, pode ser que o seu builder fique muito inchado, e aí isso vai te dar problema para manter esse software lá no futuro, enfim. E aí é uma coisa que utilizando o builder você evita, né. Então, por exemplo, se o objeto possui campo obrigatório opcional montado em etapas, é interessante você utilizar o builder, né. Ah, você quer manter a view enxuta, né, mas expressiva ao contexto, né, aí delega as regras para o builder, interessante utilizar, né. Enfim, e aí, no contexto geral aqui, você vai ter realmente uma estrutura que vai te garantir manutenabilidade, né, no futuro. Agora indo para o estrutural, né, o adapter, a gente foi e pensou o seguinte, né: bem, a nossa aplicação não pode ser, se o cara vai avaliar uma empresa, não pode ser uma empresa que não existe, uma empresa qualquer. Então a gente foi e pensar o seguinte: "Pô, então a gente tem que buscar esse CNPJ, tem que ter um jeito de garantir a existência", né, para persistir no nosso banco e tudo mais. Então aí nesse contexto a gente achou uma API, né, que é o OpenCNPJ, que é utilizado justamente para a gente poder conectar. Só que aí veio um problema.
Se a gente conectar direto com a nossa regra de negócio, o que que acontece? Se ocorre qualquer tipo de mudança nessa API, ou a gente tem que trocar, ou ele se torna cair em desuso, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente terá que tirar ele e colocar outro. Se isso estiver conectado diretamente, provavelmente vai quebrar a nossa aplicação, pelo menos no contexto aqui da avaliação, que é um dos pontos principais, esse, digamos, validador, né? Então, pensando nisso, a gente falou, pô, então vamos utilizar o meio termo, né, o mecanismo central. E aí o adapter vem com isso. Ele é uma interface que liga dois objetos distintos, né? Então você vai ter aí um... O propósito principal é realmente ele pega objetos que a princípio têm interfaces incompatíveis, né? Mas você faz com que eles colaborem. Então, para fazer isso, você tem que ter um adaptador. E aí o adaptador vem nesse contexto. Então a gente tem um adapter aqui que é o OpenCNPJ Adapter. Aí você tem o Adapt, né, que é o OpenCNPJ Client, né, propriamente o cliente que vai estar fazendo uso disso. E você vai ter o cliente aqui no contexto aqui do outro lado, né, o Import Vagas Command, né, na verdade, né, acabei falando um pouco de bobagem aqui, mas é o client. Aí tem o Adapt, que é o OpenCNPJ, que é propriamente a API, e o client é o usuário, né, que o cara tá, enfim, tá usando ali. E o adapter propriamente, e o target, que é a vaga em si, né? Que é o título, inscrição, aí vai ter, enfim, associado àquela avaliação, né? Aquele contexto. Enfim, aí a gente tem a implementação, vou passar bem por cima, né? Então, aqui um fluxo resumido, né? O cliente recebe um CNPJ, delega para o adapter, aí o adapter invoca o adapt, né? Um cliente HTTP, para buscar os dados da API externa. Aí o adapter traduz o JSON bruto, né? Que vem pela API, para um dicionário de chaves interna padronizada. E aí o cliente persiste os dados usando a interface do domínio, que é o date, enfim, enfim, faz essa persistência no domínio, né? E o senso crítico aqui principal é utilizar isso porque ele isola, né, de dependência externa dos principais pontos. Testabilidade, muito mais fácil testar, porque aí você só lida principalmente com testar o adaptador em si, né, que aí você já consegue fazer isso, né, você já moca. E aí, enfim, você tem uma evolução segura, caso precise trocar, alterar, modificar qualquer coisa nesse sentido, você não implica em mudança direta na regra de negócio, porém você tem que ter um cuidado com o complexidade, né? Ele tem que ser o mais enxuto possível e coeso, né? Então, se você começa a crescer muito, pode ser que seja um problema. Mas o principal ponto é que você tem que ter cuidado com chamadas externas, né? Você está lidando ali com a API, né? Então tem que ter um tipo de tratamento com ele em relação a isso. Enfim, o contexto geral é isso, indo para comportamental, né? O memento. O contexto principal é que você tem o contexto principal é que você tem essa na avaliação, você vai escrever, né? Você vai escrever uma avaliação, diversos pontos ali você vai traçar e eventualmente você vai perder isso se atualizar a página. Aí como que você faz para evitar isso, né? Por exemplo, atualizar a página, né? Mas pode acontecer outras coisas. E aí você precisa tirar uma espécie de screenshot daquele momento, né? Um snapshot. E aí vem o memento nesse contexto. O memento ele vem, né, como uma solução principal um impasse, né? Que é o seguinte: a princípio, ou você vai expor, né, os detalhes internos, né, da sua classe, né, aí você torna ele frágil no processo, né, de você ter que manter o status atual, né, que você está escrevendo, mas isso é uma questão que fragiliza seu código, ou você vai restringir o acesso ao estado dela, aí você não consegue produzir retratos desse documento. Aí o que você faz? Bem, aí vem justamente o contexto do memento. Ele vai fazer essa abstração, ele vai tirar uma screenshot, né? Então você vai ter o originator, aí tem o memento e o caretaker. O caretaker vai fazer a persistência, né? E o originator vai de fato enviar pro cria/restaura o memento, que vai fazer essa captação daquele instante e vai armazenar. Claro que você tem que ter o cuidado, porque até comenta aqui na parte de senso crítico, que você tem que ter um overhead de memória, às vezes você não vai ter, por exemplo, se não é um Google da vida, né, que tem um Google Docs, consegue manter muitos estados, então às vezes você tem que restringir isso para voltar 2 ou 3 screenshots, snapshots para trás, né? Tem a questão de você realmente, enfim,
No contexto geral, tem algumas questões, principalmente disso, da capacidade que seu servidor vai suportar, mas o aspecto principal dele é que você consegue trazer esse mecanismo, mesmo que você utilize só uma snapshot por vez, né? Você não consiga botar mais de uma snapshot, armazenar. Mas o ponto principal é que você encapsula, né, esse aspecto. Então, você resolve a questão de fragilidade, de você ficar evidenciando, expondo aqueles dados específicos, mas também você não limita, né? Porque utilizando o private sem utilizar o memento, você não consegue fazer essa screenshot na prática. Então, você consegue contornar esse aspecto. E aí, no contexto geral, é isso, né? A gente tem esses comportamentais, não entrei muito em detalhes pelo tempo, mas no geral é isso. A gente consegue aí com isso tratar esses outros 3 GOFs relacionados. É isso. Muito obrigado e até uma próxima.